Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Via Teófilos, tudo bem? Então vamos para o terceiro vídeo do Tratado da Verdadeira Tentação. Uma, uma brincadeira aí com o nome do Tratado da Verdadeira Devoção, já que a gente fala bastante sobre ele aqui no canal, né? E nesse terceiro vídeo vamos falar sobre os degraus da tentação. Não que sejam exatamente degraus, por exemplo, a primeira tentação que vai acontecer comigo é do primeiro degrau, depois do segundo, depois do terceiro. Não necessariamente. Elas acontecem aí de forma circular na nossa vida. Ora é um tipo de tentação, ora é noutra. Na verdade, a ideia aqui não é desvendar as tentações, não é, como eu disse em vídeo anterior, né? Aliás, aqui está o card do segundo vídeo. Veja aí, né? Tem a playlist Tratado da Verdadeira Tentação, para a gente poder acompanhar todas as partilhas, ok? Então a ideia aqui não é uma receita de bolo, tá bom? Na vida de cada um, conforme a possibilidade, pode ajudá-lo. Caso não ajude, tudo bem também. Eu me contento em você estar aqui ouvindo essa partilha e se alguma coisa lhe ajudar, ótimo, tá bom? Os degraus da tentação. Vamos para o primeiro degrau. Santo Inácio de Loyola, criador daí dos exercícios espirituais inacianos, ele tem uma ascética de vida espiritual muito interessante. Inclusive, a preparação para a consagração a Jesus pelas mãos de Maria tem muito da espiritualidade inaciana, conhecimento de si mesmo, por exemplo, ascese espiritual no sentido de crescimento espiritual, consciência de si, de Deus, da Virgem Maria. Tem muito de Santo Inácio de Loyola. E Santo Inácio, quando fala das tentações, é algo que uma vez eu escutei de um padre Luizinho, inclusive superior dos padres monfortinos, brasileiro ele. E ele estava comentando, né, sobre as tentações, inclusive foi numa confissão que eu fiz com ele há muitos anos atrás. Eu nunca me esqueci disso. Ele diz que um dos primeiros degraus, por assim dizer, da tentação é a tentação direta. E a tentação direta, ela independe de qualquer coisa, de como nós estejamos pessoalmente, espiritualmente. Simplesmente a gente tá ali, por exemplo, né? Você está lá no seu serviço, vê uma caneta e vem a tentação. Pegue a caneta. A caneta não é sua, obviamente. Pegue para você. Direto. Ou simplesmente você está bem, até acabou de passar por uma confissão, inclusive. Está passando pela rua, claro, né? Nós não somos seres isolados, nós vivemos em comunidade, nós vivemos com as pessoas. E vem a tentação, olhe para a pessoa com má intenção. Simples, a tentação é direta, tá? Esse digamos que é o primeiro nível de tentação. Independe de como você esteja, bem ou mal, ela é direta. E dessa tentação, só tem uma coisa a fazer, é sim ou não. Não tem, e você te dá a possibilidade de pensar se você vai fazer tal coisa ou não. Pensar com todas as possibilidades, por assim dizer, né? Meio que você nem precisa dar nome àquela tentação, ela vem escancarada na sua frente. Isso com certeza já aconteceu com você, comigo, com todo mundo. Ou fale uma besteira. Pra quê? Sabe? Ou
Assim, enfim, são infindáveis situações que a gente sabe que simplesmente aparecem na nossa frente e você fala assim, não, mas por que eu vou falar isso? Sabe, a gente ainda... E às vezes fala sim ou não. Se é sim, pecou. Simples assim. Né? Se é sim, aceitou a tentação direta, aceitou, concebeu a tentação, pecou. Mas é uma tentação muito direta, então a possibilidade de você dizer não também é muito grande, tá bom? Esse é o primeiro degrau, por assim dizer. Existe um outro tipo de tentação que aí já é mais complexo, né? Que é aquela tentação ligada, e isso daí é de cada um, ligada a algo mais gritante em você. Você já se conhece ao menos alguma coisa de si e sabe que você, eu, nós somos tentados em algum ponto um pouco mais do que outra pessoa. Por isso que eu falo dos pecados capitais, ou preguiça, ou inveja, ou soberba, luxúria, avareza, gula e assim por diante, tá? Então, se de repente tem aquela coisa da gula, por exemplo, porque a gula é muito mais do que o comer insaciavelmente. A gula ela tem a ver com tudo aquilo que é insaciável, sabe? E o comer é uma delas. Mas a gula de ter algo muito e sempre, sabe? Então, essa tentação, ela permeia uns caminhos que já são um pouco mais difíceis pessoalmente. Se a pessoa já tem uma tendência, é a concupiscência, tá? Se a pessoa já tem uma tendência com a preguiça, essa tentação ela vai ser muito mais forte para essa pessoa. Então, ela chega a aparecer como uma obsessão, que você percebe ela em você, mas ela tem muita força sobre você, né? Então, aí o esforço também é maior. O esforço também é maior para que você possa resistir à tentação. Ah, Alexandre, você está falando das tentações, mas não está dizendo como resistir à tentação. Esse vai ser o quarto vídeo, o último vídeo. Mas é para a gente identificar. Tem a tentação que é mais direta e tem essa tentação que seria uma direta obsessiva. Ela chega, só que você é mais fraco para esse tipo de tentação, tá bom? Então, tente perceber em você situações em que essas tentações que são diretas te afetam mais. Muitas pessoas, talvez, na luxúria, quando alguma coisa ou oportunidade, né, por assim dizer, se apresenta, a pessoa meio que, não que se cega, mas ela se sente muito tentada a ir simplesmente e pronto, quando ela vê, ela já pecou. Entende? E pela preguiça, ou gula, ou avareza, né? Ou inveja, né? É aquela coisa, ela não consegue ver alguém melhor do que ela. Automaticamente ela vai desejar o que é do outro e vai caluniar o outro ou vai desconfiar do outro porque a pessoa está bem, né? É a inveja, né? Isso daí é forte na pessoa, isso daí tem muito a ver com pessoas que não freiam a língua para falar dos outros. Se, por exemplo, esse é um caso seu, você não consegue, você não freia a sua língua para falar dos outros, isso tem a ver com a inveja, né? O pecado capital da inveja. Então isso é complicado. Eu sei que quando você percebe já está falando mal dos outros, entende? Então é perceber-se. Caiu, putz, beleza. Vai e confessa que passa, mas perceba.
Perceba-se, tá? Ok. Já falei da direta e já falei da direta obsessiva, essa última aí. Agora, a sutil. A sutil é quando você já percebe a direta, já percebe a direta obsessiva e já começa a recusar os convites da tentação e a tentação começa a ser mais sutil. E eu não estou dizendo que é necessariamente uma tentação maligna. É o seu próprio cérebro que está acomodado ainda, por isso que a conversão é algo que vai acontecendo na vida. Seu cérebro está acomodado, como eu falei, por exemplo, da inveja, né? O seu cérebro está acomodado a sempre falar mal das pessoas, ou fofoca, etc. e tudo mais, né? Como diz São Tiago, se a pessoa se crê espiritual e não freia a língua, a religião, a prática religiosa da pessoa é vazia, né? É sério isso, né? Então, e nem sei porque eu estou falando exclusivamente dessa tentação nesse vídeo, mas vamos lá. Ela começa a ser sutil, do tipo, por exemplo, você já percebeu, vem a tentação de falar mal. Aí você fala, opa, não. Aí vem a justificativa na cabeça. Não, mas essa pessoa não é tudo isso não, ó. Pelo menos vale esse comentário, entendeu? Ela começa a ser sutil. É como se existisse perdão, uma conversa na sua cabeça, não é coisa de louco, tá? No sentido de justificar a tentação. E você dá vazão. E ela entrou sutilmente. Então, cuidado com as sutilezas das tentações. Quando você percebeu a tentação, se desviou dela, mesmo ela sendo obsessiva, parabéns, né? Parabéns, mas vai com calma, não se ache santo por causa disso. E sutilmente vem uma justificativa, mas qual o problema? Ela começa a ser sutil. Então esse seria um terceiro grau aí da tentação, a sutileza da tentação. E tem o quarto grau, esse é tenso. É a tentação inversa. E eu chamo de mal dos santos. Mal dos santos. E ela tem destruído muitas comunidades. Ela tem destruído comunidades de leigos, comunidades de religiosos. Ela tem destruído paróquias. Essa tentação que no fim das contas acaba sendo concebida e por isso ela destrói, porque se você percebe a tentação, então a gente sabe lidar se a gente dá nome aos bois, e é isso que a gente está fazendo todo esse tempo nesses vídeos. É a tentação inversa. Você já deu nome aos bois, às tentações, principalmente aquelas que gritam mais da sua concupiscência, porque nós somos pecadores, eu sou, você também é. Lembrando que esse vídeo é para pecadores. Você até percebe alguma sutileza no pecado, naquela justificativa, mas não tem problema fazer ou falar isso, né? Mas já foi, né? E às vezes você resiste, às vezes, e começa a ter frequência e resistir às tentações sutis, mas você começa a se achar santo. Uau! Eu lembro uma vez que eu fui num grupo de oração, na época que eu ia muito em grupo de oração e tudo mais, há muitos anos atrás, no início da minha caminhada, eu tinha 16, 17 anos, 16 anos eu acho. E ali estava caminhando, crisma, fiz um encontro aqui na Diocese de Santo Amaro, o ECM, TLC, né? Na época chamava TLC, com espírito de ECM, o pessoal que me conhece sabe desse encontro, muito top mesmo, de Deus.
e estava naquela caminhada. E você vai percebendo as situações, vai se confessando, vai tomando consciência do pecado na sua vida. Mas até que um momento eu me senti um santo. Um santo. E fui num grupo de oração, como se fosse o destaque do grupo de oração. O orante, o sábio, o protótipo de santo. Né? Tem muita gente pagando de protótipo de santo por aí na internet. Por isso que meus vídeos não saem muito, porque é muita... Desculpa eu falar assim, gente. Tem muita gente enchendo linguiça na internet e ganhando dinheiro para encher linguiça. Desculpem eu falar isso, perdão. Quer dizer, perdão não, é o que acontece. Tem muito protótipo de santo fazendo vídeo, enchendo linguiça para ter view, visualização de vídeo, enfim, né? Não estou dizendo que necessariamente esses influencers católicos sofrem do mal da tentação inversa. Longe de mim, quem sou eu para julgar? Mas isso tem acabado com as comunidades, porque as pessoas chegam como santas nas suas comunidades e ditam o que deve ser feito, o que não deve ser feito, porque elas sabem mais do que as outras pessoas, são elas que são as mais próximas de Deus, e elas estão caindo no pecado da soberba. Essa é o 4º grau. Eu que inventei isso da minha cabeça aqui, não sei se está certo, se está errado, mas enfim, é um 4º grau da tentação. É a tentação inversa. Você percebe os pecados, sabe tudo de pecado, de tentação, mas no fim você acaba se achando santo. É o mal dos santos, a tentação inversa. E, infalivelmente, eles caem no pecado. E agora, termina esse vídeo no suspense do 4º, porque aí algumas dicas, talvez, a partir da vida de um consagrado a Jesus pelas mãos de Maria, que a gente poderia e deve caminhar para resistir à tentação, ok? Deus nos abençoe e a Virgem Santíssima conserve a graça dele em nós. Até mais.